Hoje eu vou te contar uma história do livro do Alquimista. Ele se chama O Mestre e a Colher de Azeite. Preste atenção nessa história aqui comigo, porque a contoterapia pode fazer total diferença hoje no seu processo de transformação e evolução. Um jovem foi procurar um sábio mestre, famoso por conhecer o segredo da felicidade. Depois de uma longa jornada, o jovem chegou ao castelo onde o mestre vivia. O sábio o recebeu, ouviu seu pedido e lhe deu uma colher de azeite com 2 gotas de azeite. Pediu que o jovem passeasse pelo palácio, observasse tudo, mas sem derramar o azeite. O jovem caminhou pelo palácio, subindo e descendo escadas, entrando em salões e jardins, mas durante todo o tempo manteve os olhos fixos na colher para não derramar o azeite. Ao voltar, o mestre lhe perguntou: "E então, o que viu de belo no palácio?" O jovem, envergonhado, admitiu que não havia reparado em nada, pois estava concentrado apenas em não derramar o azeite. O sábio então disse: "Volte e observe as maravilhas do palácio. Você precisa conhecer o que há de belo no mundo." O jovem fez o que o mestre pediu. Dessa vez, olhou para as obras de arte, os jardins, os vitrais e as montanhas ao longe. Fascinado, retornou ao mestre e descreveu tudo o que viu. "E as gotas de azeite?" O jovem olhou para a colher e viu que havia derramado tudo. O mestre então concluiu: "O segredo da felicidade está em saber apreciar todas as maravilhas do mundo, sem jamais esquecer as 2 gotas de azeite na colher." Esse conto, ele pode nos trazer reflexões muito interessantes. Quais foram as suas reflexões a partir desse conto? Eu, quando ouço essa história, eu logo penso: realmente, inicialmente, o jovem não aproveitou o lugar onde ele estava. Ele estava tão preocupado com aquelas gotas de azeite para que elas não caíssem, ou seja, para que ele cumprisse a sua missão de preservar aquelas gotas de azeite. Então, a missão, a tarefa, ela era tão principal para esse jovem que ele não conseguiu perceber a beleza do lugar onde ele estava. E isso muitas vezes nos acontece. Muitas vezes estamos focados ali simplesmente na tarefa. Eu tenho que desempenhar esse papel aqui de profissional. Eu tenho que desempenhar esse papel de mãe, de filha, de esposa. Eu tenho que. Então, essa obrigação, ela tira muitas vezes a beleza daquele papel, né? Porque a ideia é que o papel, sim, ele tenha uma beleza, ele tenha algo em que eu possa desfrutar com a minha presença, ou seja, eu possa olhar para as situações, claro, ter a minha responsabilidade, eu tenho o que fazer lá, mas o mais importante não é o ter que, mas o eu poder fazer algo. Eu posso estar aqui exercendo o meu papel de mãe e isso também me é prazeroso, porque se a gente fica só com aquela obrigação, a gente pode estar perdendo esse óculos, né, de ver a beleza das coisas. E no segundo momento, o jovem foi desafiado, então, a ver a beleza daquele palácio. Engraçado que conforme ele andou ali pelo palácio, ele se esqueceu da missão, ele se esqueceu da tarefa dele. E isso também nos traz um ensino muito interessante, porque ele perdeu o olhar da missão. Não quer dizer que devemos ser negligentes com as coisas que nos são confiadas, com as missões e as tarefas que nos são confiadas. Não seremos negligentes, só que muitas vezes a gente também precisa ter paciência com a gente mesmo, porque alguma coisa saiu um pouco diferente do esperado, um pouco diferente do planejado, simplesmente porque eu parei para desfrutar daquele momento. Então eu estava só desfrutando. E isso também nos ensina a quê? A eu ter paciência quando eu erro. Por quê? Porque aquele meu erro
Ali foi um momento em que eu estava simplesmente vivendo. Eu estava ali não focado em acertar, em ser uma máquina de produtividade, em ser apenas uma pessoa que tudo que faz tem que ter muito resultado, mas eu estava ali simplesmente presente no ambiente. E aqui nós precisamos falar sobre a atenção plena. A atenção plena, ela é uma expressão que tem sido também cada vez mais utilizada na abordagem comportamental para que a gente possa pensar na nossa presença. Ou seja, onde eu estou? Eu estou plenamente. Eu estou conseguindo sentir o cheiro daquele lugar, com a pessoa com quem eu estou, com as pessoas com quem eu estou conseguindo olhar nos olhos, sentir aquele ambiente, aquela música, aquele som, aquele espaço ali, ou eu estou ali, mas não estou. Aonde eu estou? Então precisamos pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente não está plenamente em um lugar, né, mesmo fisicamente estando, e isso vem nos sobrecarregando, isso pode atrapalhar nossas relações interpessoais, os nossos relacionamentos uns com os outros, porque é nessa simplicidade que muitas vezes nós encontramos a tal da felicidade. São os pequenos momentos que fazem a tal da felicidade na nossa vida acontecer. O bem-estar, ele vem de pequenos momentos em que eu desfrutei ao lado de alguém, ou ao lado de mim mesmo, ou simplesmente eu estava sozinha e tive paz naquele momento. Eu senti, eu agradeci por poder respirar, por poder olhar, por poder cheirar, então por viver aquele momento. Essa atenção plena é uma grande chave para a saúde mental. A gente precisa, de fato, estar presente em tudo que nós fizermos. Isso é muito importante. Então, a ideia aqui da história do alquimista e do azeite é que, de fato, ali aquele jovem pôde também entender que errar tá tudo bem. Tá tudo bem errar de vez em quando e ter paciência. Então, o perfeccionismo, ele não é uma grande chave para que a gente alcance felicidade. O perfeccionismo, ele pode muitas vezes, então, nos atrapalhar. Quando a gente olha para o primeiro momento em que ele estava tão focado na missão, aquilo tinha que dar certo de qualquer forma, ele perdeu o bem-estar dele ali daquele momento. E aí nós podemos perceber que esse perfeccionismo, ele sim pode gerar um adoecimento. Ele pode fazer com que eu cumpra a tarefa, seja muito produtiva, mas no final das contas eu olhe e pense: será que realmente valeu a pena? Será que realmente vale a pena você se esforçar tanto, tanto, fazer tantas coisas, ser tão produtivo e olhar para dentro de você e ainda encontrar um vazio? Isso não vale a pena. O ideal que nós sempre falamos é o equilíbrio. Eu preciso sim cumprir as minhas missões, mas será que a tal ponto de eu deixar de aproveitar os pequenos momentos e viver a minha atenção plena? Nós precisamos pensar nesse ponto de equilíbrio, onde eu faço sim as minhas tarefas, não serei negligente com elas, mas ao mesmo tempo vivendo a atenção plena, que é uma das grandes chaves para a felicidade. É onde eu posso me permitir estar naquele lugar com todo o meu ser, com todos os meus sentidos, com toda a minha plenitude. Por mais que eu possa ter entrado naquele lugar chateada, preocupada com alguma questão, é ali onde eu posso me lançar e colocar todos aqueles fardos, aqueles pesos para fora de mim, para que eu possa receber tudo de bom que aquele lugar e aquele momento, aquela experiência vai me proporcionar. Então, é um esvaziar e um encher. É como se fosse, então, uma grande taça, onde eu posso me esvaziar de líquidos ruins que não me fazem bem, para poder me encher. Porque como que você vai se encher de felicidade se o seu coração está ali cheio de ansiedade? Eu entendo que existem processos de ansiedade que eles também são químicos, então vem aí as medicações que podem auxiliar, mas não são apenas as medicações, são também formas da gente pensar. E a atenção plena, ela é uma das grandes chaves de você pensar que sim, você pode se esvaziar de coisas, de pensamentos, de emoções que não estão te fazendo bem, para você poder se encher de toda a plenitude que o lugar e as pessoas têm para te trazer.
Isso não é uma utopia, isso de fato é um movimento diário que nós precisamos nos permitir. A vida é movimento. A vida depende que a gente deixe o nosso cérebro se movimentar. A vida, ela depende que você se esvazie de maus pensamentos e mande as emoções ruins embora, para que você possa se encher de bons pensamentos e boas emoções para você. E o que que é bom? É bom aquilo que vai te gerar bem-estar psicológico. Isso é o principal. Ou seja, qual é o seu ponto de equilíbrio hoje? O que que você precisa de fato fazer sem perder a sua atenção plena? Então, falamos aqui de alguma das chaves para a felicidade, para o bem-estar e para a redução de um excesso de perfeccionismo que às vezes pode estar te paralisando e atrapalhando, inclusive, a sua paz, o seu coração ficar tranquilo com as situações que você vem vivendo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal para poder receber mais conteúdos como esse por aqui. Até os próximos vídeos.